a mais uma aula da plataforma Família Virtuosa. Para você que está aqui pela primeira vez, não sabe nem o que está acontecendo, nós temos, por causa da plataforma, aulas quinzenais sobre um assunto determinado que nós trouxemos através dos cursos que nós fazemos. E a aula ao vivo ela é gratuita. Então, se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Se você é nosso aluno da plataforma, também seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Hoje a gente tem uma presença, gente, diretamente da Alemanha. Então, uma amigona minha, doutora Letícia, ela já está entrando, ela está terminando uma live dela, já está entrando aqui junto conosco. E antes de ela entrar, quero pedir a você, né? Vou dar algumas informações. Você que está aqui pela primeira vez, não ligue o seu vídeo, não ligue o seu som. Dá para entender muito bem, a doutora Letícia vai falar, dá para a gente prestar atenção, é tudo muito bem simples. Só peço a você que não ligue durante o áudio e o vídeo, durante as explicações da doutora Letícia. Se você tiver alguma dúvida, aqui abaixo tem um chat. Você pode mandar mensagens no chat o tempo que você quiser, não tem problema nenhum. Será uma alegria estar vendo as mensagens de vocês enquanto a doutora vai passando para a gente essa aula maravilhosa. Você dá um oizinho agora para mim ali no chat, só para eu ver que vocês entenderam o que que é o chat, tá bom? Então, o chat ele está disponível ali o tempo todo. No final da aula, você pode fazer, prepare a sua pergunta, preste bem atenção. No final da aula, você pode fazer perguntas para a doutora Letícia, tá bom? Façam perguntas referentes à aula, tá bom, gente? Então, antes da gente iniciar, antes de eu chamar, eu já vi que a doutora já entrou. Peço a você que prepare o seu coração, que nós possamos fazer só uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas as nossas aulas, elas têm um sentido próprio. Nós queremos que todas as vezes que você fizer as aulas da plataforma Família Virtuosa, você seja preenchido da graça de Deus e seja um combustível para a sua santidade. Então, que no dia de hoje você possa estar aqui aprendendo sobre temperamentos e sabendo que há um ensinamento em tudo onde Deus nos move. Então, tenho certeza que se você está aqui pela primeira vez, ou se já é participante da família virtuosa há bastante tempo, tenho certeza que Deus quer falar com você através dessa aula. Que não vai ser uma aula só para você estar aqui para aprender algo a mais. Não, mas vai dar um sentido novo à sua vida. Então, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus agir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Bota um amém aí no chat. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou Amém. chamar a doutora Letícia aqui só para deixar ela como co-anfitriã. Prontinho. Doutora, seja muito bem-vinda, diretamente da Alemanha para nós. É uma honra estar com a senhora aqui. A senhora sabe o quanto eu gosto demais de todo o seu trabalho, o seu apostolado. Então, para mim é uma grande honra e alegria a senhora ter cedido um pouco do seu tempo para dar essa aula tão especial para nós, que até eu estou curiosa também para aprender muito sobre temperamentos. Muito bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Aqui já são 5:30 da tarde na Alemanha. Nós estamos com um fuso de 5 horas a mais. Aqui já é finalzinho de dia. E é uma alegria muito grande poder estar aqui, e participar do teu trabalho tão maravilhoso, Amanda. Tu sabe o quanto eu sou fã do teu trabalho, do Marcelo, o quanto eu adoro as meninas, todo o caminho que vocês fazem de evangelização, de iluminar os corações de tantas pessoas que estão precisando de um pouquinho desse amor e dessa luz para transformar a vida delas e resgatar tantas almas, né? É verdade. E que a senhora possa ficar à vontade nesse momento para nós iniciarmos a nossa aula. Eu vou estar aqui do ladinho, tá ouvindo ó, as pessoas no chat, qualquer coisa, eu dou um alô. Tá, então o pessoal vai mandando depois as perguntas ali no chat, né? À medida que Isso. No eles forem final também a tendo gente abre dúvidas, para as dúvidas. e depois a gente abre para dúvidas. Bom, é,
Quem fala muito sobre temperamentos, na verdade já se fala bastante sobre a questão dos temperamentos na época de Hipócrates, no início da medicina. Porque já tinha o conhecimento de que as pessoas são formadas por 4 elementos, né? O fogo, a terra, o ar e a água. Ou seja, nós temos um pouquinho de cada um desses elementos na nossa formação. E foi identificado também que, de acordo com a característica preponderante, nós teríamos, então, um determinado temperamento. Por que é importante a gente entender isso? Porque quando Santo Edegarda trouxe isso à luz para falar de medicina e conectar isso com a questão da natureza, trazendo para nós, e apesar dela ser uma santa da Idade Média, Santa Edgarda de Bingen, ela foi canonizada e proclamada santa da Igreja Católica e doutora há 12 anos. Ela viveu no ano de 1100, aqui na região da Alemanha. E ela, então, recebeu como dons, né, através do Espírito Santo, revelações. E essas revelações falam exatamente sobre como cuidar do corpo, da mente e do espírito. E ela não poderia ser mais contemporânea para nós hoje. Por quê? A gente vive atualmente um mundo em que tudo é muito segregado, em que tudo é muito dividido. E as pessoas hoje ainda têm dúvidas de que, quando a gente fala da natureza, fala, vamos cuidar da natureza, como se fosse um elemento externo. E as pessoas esquecem que essa natureza somos nós. Nós fazemos parte dessa natureza, né? Nós somos criação de Deus. E tudo que Deus criou é exatamente para que nós, homens, que fomos a última criação de Deus, pudéssemos viver na plenitude e na completude. Ou seja, equilibrando o corpo, a mente e o espírito. E Santo Edgardo, então, teve essas revelações do Espírito Santo, em que ela dizia como e para que usar cada um dos elementos da natureza. E tão importante quanto saber usar esses elementos é a gente também dispensar um tempo para se conhecer. Porque Santo Edgarda, ela fala dos temperamentos, ela explica que nós somos compostos de água, terra, fogo e ar, e que, de acordo com o que mais se destaca no nosso comportamento, seria o nosso temperamento preponderante. Mas que isso não fosse desculpa para usarmos em dizer, porque eu sou estourado mesmo, é porque eu sou colérico. Não. Eu sou avoado, eu sou estabanada, não consigo me concentrar porque eu sou sanguíneo. Eu sou assim, mais parado, né? Uma lentidão, assim como a água, né? Que vai andando aos pouquinhos e vai se adaptando. Mas eu sou assim porque eu sou fleumático. Ou eu sou um pouco mais melancólico, um pouco mais nervoso. Então, porque eu sou assim, eu sou o copo meio vazio, aí você culpa porque eu sou melancólico. Não. Ela traz essas informações e essas revelações para que a gente, através da identificação do que seria o nosso vício, ou seja, uma característica que nos afasta de Deus, uma característica nossa que faz com que a gente ou procrastine, ou afaste as pessoas, ou seja mais arrogante, ou que a gente seja mais individualista, a gente identificando esse vício possa o transformar em virtude. E ela mostra exatamente esse caminho. E é através da natureza, dos elementos que a natureza nos dispõe, da oração e da contemplação, que nós conseguiremos o equilíbrio, que nós conseguiremos ser humanos melhores e trabalharmos nessa vida na Terra para o propósito de Deus. Porque cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um propósito. E o nosso propósito é termos, primeiro, uma grande devoção ao nosso Santo Anjo da Guarda, que foi nos dado por Deus, desde o momento que fomos concebidos no ventre de nossas mães, e ele tem a função
de nos levar para o céu. E Santo Edgarda fala sobre isso, que nós temos que ter a devoção ao Santo Anjo da Guarda e chamar por ele todos os dias, porque senão ele vai ficar lá, ninguém me chama, não tem nada para fazer, ele vai fazer outras coisas, porque né, tem bastante coisa para fazer, né? Então, primeira coisa, a gente tem que parar um tempo para se conhecer, acordar. E a gente sabe, a gente que é mãe, que trabalha, que tem isso, que tem aquilo. Às vezes a gente não consegue fazer o nosso devocionário, da mãe não consegue fazer uma oração, assim, a gente é um sinal da cruz e bom dia a Deus e vamos lá e vai fazendo tudo que tem que fazer na correria. Mas a gente já acordou com esse propósito, dizendo bom dia a Deus, estou aqui, meu anjo da guarda, me ajuda, me livre de todos os males. Me ajuda a fazer as coisas direito. Espírito Santo, vai lá, me guia, não me deixe fazer cagada. Então, assim, a gente precisa ter, e não quer dizer que a gente vai ter que fazer isso perfeito todos os dias, porque nós não somos. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem à disposição. E aí a gente está dando o nosso máximo. Porque cada um é diferente. E assim, quando as pessoas falam, mas tem épocas que eu estou mais avoado. Porque Santa Edgarda fala disso. Porque isso também está correlacionado com as estações do ano. E se a gente para observar, cada estação, cada uma das 4 estações do ano tem mais correlação com uma determinada estação. Vamos ver se o pessoal adivinha aqui, então, no chat. O verão. O que vocês acham? Qual dos 4 temperamentos está mais correlacionado com o verão, gente? Vamos ver se alguém adivinha ali no chat. Tá rolando chat ali, né? Tá. Verão não é o sanguíneo. Vamos ver. O colérico tá ganhando, sim. O temperamento colérico. Por quê? O temperamento colérico está diretamente ligado ao elemento fogo. Então, a gente tem que sempre pensar, o fogo é bom? É bom, porque o mesmo fogo que aquece é o mesmo fogo que queima. Então, quem a gente quer ser como colérico? O fogo que aquece ou o fogo que queima tudo? Então, essa é uma primeira reflexão. Por quê? Porque quando eu estou em desequilíbrio, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. E não posso usar isso como justificativa para os meus erros. Não. Se a gente sabe o nosso temperamento, então a gente já sabe exatamente o que a gente tem que cuidar, para não ser esse fogo que queima, mas aquele que aquece, que acalenta, que junta as pessoas. Não é tão bom assim no inverno, naquele dia frio, aquela fogueirinha, que tá todo mundo na volta. Porque o colérico tem muito disso. Ele consegue trazer as pessoas para a volta e manter eles aquecidos, porque ele tem esse fogo do trabalho. E é muito comum também a gente ver os coléricos workaholics, aquelas pessoas que trabalham, e daqui a pouco, pum, caem doente. Por quê? Porque eu estou usando demais esse fogo. Então, para tudo isso na vida, a gente tem que manter o equilíbrio. Então, o verão é uma estação que o colérico ama, porque ele está no habitat natural dele. É o verão, aquele calor, os dias mais longos, mais tempo para trabalhar, para acordar mais cedo, para fazer, ser útil. Mas a gente também sabe que Deus disse: descansa um dia. Ele não criou o mundo em 7 dias? Um dia foi para descansar, né? Então, o colérico também tem que aprender isso. Não é só trabalho, trabalho, focar, esquecer o resto todo e ir naquele efeito manada. Então, a gente também tem que observar isso. E a natureza trouxe elementos que vão ajudar a gente a acalmar. Por exemplo, para o colérico não pode faltar um bom chazinho de melissa, um bom chazinho de camomila, um bom chazinho de maracujá. Não pode faltar, porque a ideia é, eu vou combater fogo com fogo? Não. Então, eu tenho que baixar esse meu fogo. Eu tenho que buscar o equilíbrio. E a vida de oração, para todos os temperamentos, é fundamental para que a gente consiga moldar nosso temperamento e transformar o nosso vício em virtude. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos lá, próxima estação.
Primavera. Qual temperamento vocês acham aqui no chat que é o mais, que mais combina com um determinado temperamento? Os 4 temperamentos, tá? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4 temperamentos. Quer ver? Vamos pensar como é que é a primavera. Primavera é aquele florido, aquele colorido, aquela diversidade. E daqui a pouco chove, daqui a pouco faz frio, daqui a pouco vem verão, daqui a pouco vem inverno, as 4 estações tudo misturado, aquela bagunça toda. Vamos ver aqui as votações. Estou vendo o que vocês estão escrevendo aqui. Não é melancólico. Aham. Muito bem, é o sanguíneo. Porque qual é o elemento da natureza que está correlacionado com o sanguíneo? O vento, o ar. É um movimento, é a alegria, é estar com muitas coisas, é a diversidade, é ter muitas ideias, é ser criativo. É como a primavera é, né? Não é o florescer, o desabrochar, é aquele sair do enclausuramento do inverno para florescer, sair para fora. E a mesma coisa com o vento. Como é bom aquela brisa, a gente sentar na varanda, né? Aquele ventinho gostoso, aquele respirar, aquele ventinho no cabelo é maravilhoso, né? Só que esse mesmo vento que faz com que a gente tenha a sensação tão refrescante, tão leve, ele pode se transformar num tufão. Sabe aqueles redemoinhos de tufão, assim, ó, que sai destruindo tudo? É vento. E é a mesma coisa que acontece com o temperamento sanguíneo, que é dominado pelo elemento ar. Aquela brisa suave todo mundo gosta, mas aquele vendaval destruidor, ninguém quer por perto. E aí, quando a gente está falando do sanguíneo, quando ele está equilibrado, todo mundo quer por perto. Porque ele transita, ele vai, ele volta. E também tem essa, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco tá sorrindo, daqui a pouco tá alegre, mas daqui a pouco arma o barraco. Porque o temperamento barraqueiro, gente, não é o colérico. É o sanguíneo. Deve ter sanguíneos aqui. Que o barraqueiro é o sanguíneo. Que é esse vento. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, eu sei, né? Por muitas vezes ser muito criativo, eu tenho muitas ideias, mas o vento ele precisa de um pouco mais de aterramento. Então eu tenho que trazer isso que está no ar, esse ar, eu preciso trazer para a terra. Porque eu tenho que tirar um pouco dos meus pensamentos, que muitas vezes estão andando para um lado, andando para o outro, tudo meio bagunçado, não sei muito mais o que eu quero, daqui a pouco eu gosto, daqui a pouco eu não gosto, eu preciso de um pouco mais de terra. Preciso trazer isso um pouco mais para realidade, pé no chão. E o que ajuda isso? O que a gente fazia quando era criança, os nossos avós, nossos pais faziam era brincar descalço na areia, botar o pé na grama, botar o pé na terra, botar o pé na areia, que é literalmente o aterramento. Que a gente precisa dessa conexão com a natureza. Então, caminhar na natureza é bom para todos os temperamentos, mas em especial para o sanguíneo. Para quê? Porque quando a gente olha, porque a natureza, se a gente olha a natureza, ela é diversa. A natureza tem diversidade. E podem ver como ela vive em harmonia. E é isso que Santo Edgarda fala para a gente, que nós temos que ter harmonia. Mas claro que cada estação tem as suas características. E a gente precisa entender que, de acordo com o nosso temperamento e com a estação que a gente está vivendo, nós vamos ter necessidades diferentes. Porque a gente vive em ciclos. Não é? Quando a gente nasce, quando a gente cresce, a infância, a adolescência, a fase adulta, a terceira idade, nossas necessidades também vão mudando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma característica de temperamento,
A criança, ela é muito sanguínea. Por quê? A criança é espontânea, gosta de brincar, e tem criatividade, inventa e vai e volta, não sei o que, não sei o que. Tararararara. Bom, aí depois dessa fase de criança, ela entra na adolescência. Qual vocês acham que é o temperamento da adolescente? A criança já disse para vocês que é sanguínea, que é curiosa, espontânea, é alegre, é vivaz. Não é melancólico. Como é que é um adolescente, gente? Normalmente. Hum? Colérico. Uhum. Então, a adolescência, o temperamento que rege a adolescência é o colérico. Ai, não gosto disso. Ai, que eu tô sem paciência. A mãe tá errada, o pai tá errado, o avô tá errado, tá todo mundo errado, ninguém sabe de nada. E aquela ira, aquela coisa adolescente que explode, que estoura, e daqui a pouco volta. É isso. Então, se a criança ela é sanguínea, o adolescente é colérico. É pura cólera, é aquele fogo, é eu quero descobrir, é eu querer fazer, é o desbravar. Bom, passa, graças a Deus a fase de adolescente passa, né, gente? E aí então vem a fase adulta, tá? Bom, a fase adulta é o quê? O que que a maturidade nos traz? Nos traz mais pé no chão, né? A gente já passou por duas fases de temperamentos, a gente já, né? Não é mais tão, né? Tão criativo, com a espontaneidade de uma criança. Não pode ser colérico e sair dando murro em ponta de faca, como dizia minha avó. Não pode mais, agora a gente é adulto, né? Então, teoricamente, o adulto é para ser mais pé no chão, melancólico. Então, a fase adulta é uma fase melancólica, que é a fase que tu começa a ter que trabalhar, tem que organizar os estudos, tem família, tem que organizar mais tudo. Então, quando a gente entra na fase adulta, o temperamento que predomina, né, do adulto, a característica do adulto é uma característica mais melancólica. Que depois a gente muda de fase de novo. A gente vai para a terceira idade. E aí, na terceira idade, o que acontece com as pessoas mais velhas? As pessoas ficam mais tranquilas, mais paradas, fazem as coisas mais devagar, né? Pela experiência, são mais sensatas, né? Então, assim, falando de um amadurecimento natural de uma pessoa que está buscando esse amadurecimento, porque tem muitas pessoas que não querem. Ah, eu nasci, é tipo aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou a Gabriela, entendeu? Tem pessoas que são assim, que a gente vai fazer. Acontece, né? Mas assim, teoricamente, né? Se a gente for fazer o curso natural, as pessoas mais idosas, elas são fleumáticas. Então, vamos voltar para as estações do ano. Olha só como tá tudo interligado. E com essa aula, a ideia é que vocês entendam mais os temperamentos. Aí, então, a gente tem mais uma estação, né? A gente falou de duas. A gente falou da primavera, que é do sanguíneo, falou do verão, que é o colérico, e agora a gente tem o outono, gente. Uhum. Temos o outono. E aí? Qual temperamento vocês acham que está correlacionado com o outono? E a gente tem que pensar que está tudo conectado. Nós somos parte dessa natureza. E nós temos os quatro elementos. Porque nós somos criações, todos nós fomos criados por Deus. Ou seja, nós temos um pouquinho de tudo. E estamos nesse meio. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe exatamente que nós precisamos de tudo isso daqui. Vamos lá. Não é fleumático, melancólico. O que é o outono? Vamos lá. O outono, que a gente analisa a natureza, tá? No outono, o que acontece com as árvores? As folhas começam a cair, correto? Elas começam a cair, porque elas sabem que vai vir o inverno.
E ela precisa estar mais forte na terra. Porque ela sabe que vai vir um inverno. O inverno ela precisa estar com a economia máxima de energia. Então, ela se livra das flores, dos frutos e das folhas. Para que ela possa, então, entrar, né? A árvore fique só ela e os galhos, e ela possa, então, aterrar mais, estar mais conectada com a terra. Porque o que ela vai precisar de suprimento vai vir da terra, porque tem menos sol, tem menos luminosidade. E ela precisa economizar energia para o inverno que vai vir. Então, o outono é a estação do melancólico. Por isso que os melancólicos amam o outono. Se perguntar para alguém que conhece temperamento, vai dizer, qual é a tua estação favorita? O outono. Ih, tá, melancólico. Perguntar para um sanguíneo, qual é a tua estação favorita? A primavera, aquele ventinho, aquelas flores, as árvores, não sei o quê. O colérico, não, verão, porque os dias são longos, dá para trabalhar 16 horas por dia, no verão. Sim, o sol tá lá, acorda às 4h30 da manhã, vai dormir às 10, maravilha. Olha só, gente, que legal, né? Tudo isso o Santo Edgarda falava, para que a gente, de uma forma muito didática, consiga entender tudo isso. E como a gente está conectado com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. E aí, então, sobre o inverno. O inverno é totalmente fleumático. Como é que é a água? A característica do melancólico é a terra. Então, o elemento preponderante no melancólico é a terra. Ele é terra. Então, o que muitas vezes o melancólico mais precisa? Ele precisa mais do fogo do colérico. Ele precisa desse fogo para acender um pouco, para dar aquele movimento que ele precisa. O fleumático, o elemento preponderante no fleumático é a água. Olha que legal. Como a água é? É como o fleumático é. Ele vai devagar, ele contorna. Não é assim? Pega um rio, bota um monte de pedra para bloquear a passagem do rio. O que vai acontecer? O rio vai parar? Ele vai contornar a pedra, ele vai achar um outro caminho. Às vezes vai criar uma outra ramificação, vai criar um braço. E lá, suavemente, no dia a dia e aos pouquinhos, ele vai desgastando aquela pedra, vai encontrando caminhos, vai encontrando brechas, na tranquilidade, na serenidade do fleumático. Olha que legal. E assim como acontece com o fogo, o mesmo fogo que aquece é o mesmo fogo que queima. Assim como acontece com o vento do sanguíneo, que é aquela brisa suave, daqui a pouco se transforma num furacão. Assim como a terra que te estabiliza, também é aquela terra, porque normalmente o melancólico ele é muito nervoso, né? E antigamente o nome do temperamento melancólico era nervoso. Então, o nome, bem antigamente, do temperamento melancólico era nervoso. E aí, o que acontece com a terra? A mesma terra que é firme. Desculpa, gente. É que aqui são 6 horas, é a hora do Ângelus, tá? Essa mesma terra que é firme e te sustenta, quando vem um terremoto, ela também tira o nosso chão. E muitas vezes esse terremoto acontece para o melancólico quando ele não consegue ter o controle de tudo. Às vezes uma coisinha saiu do caminho dele, saiu do lugar, ele já se desestabiliza e dá aquelas rachaduras e acontece aquele terremoto. Por quê? Porque o melancólico, ele gosta de tudo muito certinho, de tudo muito organizado. Se ele pudesse, ele teria uma planilha para os próximos 30 anos, já organizaria o enterro dele. Ele ia dizer, sim, no meu enterro, eu quero tal e tal pessoa, eu quero tal cor de flores, eu quero tal coisa. Organizaria os próximos 30 anos. Só que a vida não é assim. E muitas vezes, quando acontece uma coisinha diferente, dá aquela trincada no solo. Vai lá no pátio, meu amor, por favor. E quem é que quer passar por esse terremoto? Ninguém, porque esse terremoto é terra arrasada. Do que sobra daí? Olha o estrago
que cada um de nós podemos fazer nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão com a gente. O fleumático é a mesma coisa. Então, por exemplo, o que a gente tem que imaginar? O fleumático é aquela água parada, mais tranquilo, mais dócil, mas essa mesma água, que é o Rio Sereno, daqui a pouco pode se transformar num tsunami. E a gente olha, nossa, mas aquela pessoa era tão calminha, tão tranquila, tão serona. Nossa, daqui a pouco, olha só o que ela fez, gente. Meu Deus do céu, tá todo mundo chocado. Por quê? Porque muitas vezes a gente, por não se conhecer, acaba ultrapassando os nossos limites. Porque a gente precisa também se respeitar. Eu preciso, bom, eu sou assim, gente. O que eu vou fazer? Não tem problema nenhum uma mãe tá num momento de estresse, ou cansado que o filho tá chorando, ou não dormiu a noite chorando, e diz assim, olha aqui, pai, fica com a criança aqui 20 minutos que eu preciso pegar um ar e sair para caminhar. Não tem problema nenhum. Mas eu também preciso saber quais são os meus limites. Porque um pouco de ar fresco para qualquer mãe faz muito bem. Uma situação que está estressado com o teu esposo, que acontece isso, acontece aquilo, que tu vai dizer, não, não vamos falar sobre isso agora, eu preciso de um tempo para refletir. Levanta e sai. Para que a gente não seja o terremoto, para que a gente não seja o tsunami, para que a gente não seja o vendaval e para que a gente não seja aquele fogo que queima e destrói tudo na nossa volta. Porque qualquer um dos 4 temperamentos, quando ele parte para o extremo do desequilíbrio dele, vai deixar a terra arrasada pela ponta. E não é isso que a gente quer. De forma nenhuma. Acho que mutou aqui. Então, o fleumático é a mesma coisa. Daqui a pouco ele vira um tsunami. E as pessoas nem reconhecem ele. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, reconhecer que cada estação do ano vai deixar, independente do temperamento que eu tenho, tá? Vai me deixar com mais características de determinada estação. Então, na primavera, é normal que as pessoas estejam mais avoadas, mais desatentas, com mais dificuldade de concentração, muitas vezes mais criativos. É normal que no verão e no calor as pessoas estejam um pouco mais estressadas, com aquele calor às vezes que incomoda, que atrapalha um pouco o dia a dia. No outono, muitas vezes eu fico um pouco mais, não deprimido de depressão, que é uma doença, mas um pouco mais cólicos mesmo, sabe? Um pouco mais tristinhos, mais assim, tipo, nossa, olha só, a natureza parece morta, aquele pensamento assim. Inverno, você sentiu um pouco mais. Ai, não quero sair de casa, não quero fazer nada, tô mais prostradinho, tô a fim de ficar assim. E tá tudo bem, porque é a característica de cada uma das estações. Mas o que é mais importante? É aos poucos eu ir sabendo qual é meu temperamento e como eu estou me sentindo no momento. E tem épocas que, mesmo eu sendo colérica, eu estou um pouco mais fleumática. Bom, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso de uma energia extra, porque o inverno não me faz muito bem, né? Então, eu, por exemplo, eu não me sinto muito bem no inverno. Não gosto do inverno. O inverno é muito frio, é muito de ficar em casa, eu gosto da luz solar, eu gosto dos dias mais longos, eu gosto de trabalhar bastante, de fazer várias coisas. Então, eu já sei que no inverno eu tenho que tomar alguns cuidados extras com a minha saúde, porque eu já sei que o inverno me afeta, porque ele é totalmente oposto do meu temperamento. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nem sei teu temperamento. Isso é ótimo. Por quê? Porque quando a gente, né, consegue equilibrar o nosso temperamento, isso é uma coisa muito boa, porque deixa as pessoas em dúvidas do que tu é. Porque tu tá conseguindo superar os teus vícios e transformar eles em virtudes. Por isso que a gente fala, qual é o temperamento de determinado santo? Você vai saber, porque ele é santo. Ele conseguiu atingir todas as virtudes. Ele conseguiu equilibrar tudo isso.
porque ele conseguiu superar a ele mesmo. Né? E lendo as histórias dos santos, a gente vê, de repente, a gente vê uma característica ou outra, ó, porque ele tinha determinado problema de saúde, alguma coisa assim, que está mais correlacionada com determinado temperamento, né? Então, por exemplo, os coléricos, eles têm mais tendência a ter problemas de gastrite, problemas digestivos. O fleumático tem mais tendência a ter problemas respiratórios. O sanguíneo tem mais tendência a ter problemas de dermatites, de coceira. Os melancólicos têm mais tendência a ter problemas musculares, de artrite, de artrose. E que também a gente vê essa correlação com as estações do ano, porque é um elemento que está preponderante no nosso corpo. Então, olha só que legal, né? Temperamento não é simplesmente a gente dizer, nossa, qual é meu temperamento? Não. É entender a nós mesmos e a natureza. E Santo Pegar traz isso para nós de presente. De uma maneira muito didática, que é como eu estou explicando aqui para vocês, né? Depois das leituras, enfim, das transcrições dos materiais, que isso tudo só tem em alemão, então eu tive que aprender alemão, né? Ainda bem que eu vim para a Alemanha, para conseguir passar tudo isso de uma forma muito didática para vocês. Para que depois, pensando e analisando junto com essa aula, depois de repente olhar de novo isso com calma, pegar, né, esses pontinhos, porque não tem uma tabela em que eu vou identificar, de botar, bota o aplicativo ali. Ele pode até te dar algumas noções, mas a gente vai ter que parar e analisar. A gente tem que ter esse desenvolvimento pessoal, a gente precisa disso para conseguir crescermos como seres humanos e melhorar nossa saúde automaticamente. Porque a gente sabe o quê? Que ficar estressado, irritado, com raiva, não vai dar dor de estômago? Não vai dar gastrite? Não vai dar refluxo? Vai. E o que mais o colérico tem? Esses são os principais problemas de saúde dele. Então, assim, e é importante também, até para quem tem empresa e é gestor de pessoas. Sabe por quê? Olha só, analisa comigo, olha como os temperamentos são importantes. Só me dá um minutinho que eu já volto aqui, só deixa eu abrir a porta pro cachorro. Peraí. Já guardem todas as dúvidas de vocês para o final, para fazer para a doutora, tá bom? Você que tem uma dúvida, já anota sobre temperamento, alguma coisa nesse sentido, que a gente vai abrir para perguntas no final. Preste muita atenção. Então, para você que é gestor, dono de empresa, tem seu próprio negócio, e inclusive para administrar a família, gente, a gente tem que entender um pouquinho de temperamento. Porque vocês imaginem o seguinte, tá? Eu tenho um trabalho de planilhas, imagina assim, trabalho contábil, né? Contabilidade, né? Que a gente sabe que é super preencher planilha, super concentração. Qual vocês acham que seria os melhores temperamentos para contratar para esse tipo de trabalho? Olha só que legal, como a gente pode usar isso também. Um sanguíneo, que é o elemento ar, super criativo, super inovador, que tem muitas ideias, gosta de falar com muita gente, gosta de ter muitos amigos. Vocês acham que para esse tipo de trabalho, uma pessoa com uma característica muito sanguínea daria certo? Eu, Letícia, contrataria um melancólico ou um fleumático para fazer esse tipo de trabalho na minha empresa. Agora, se eu preciso para alguém na área de criatividade, de marketing, de inovação, disso, daquilo. Nossa, sanguíneo, ora, é ele que eu quero. Com certeza. Porque ele tem essa característica. Então, a gente tem que parar de olhar o temperamento para botar culpa no temperamento do que a gente tem preguiça de aprender a fazer. Porque é preguiça, né, gente? Porque para melhorar dá trabalho. Para ser um ser humano melhor, dá trabalho. A gente erra, a gente acerta, a gente chora, a gente ri, e daqui a pouco não deu certo, e daqui a pouco a gente já se acha uma porcaria, porque eu não consegui, vai ter que tentar de novo, vai tentar de novo, e até que vai conseguir. Porque faz parte do nosso ciclo de aprendizado, né? É o que eu digo para meus filhos: tu já nasceu correndo, meu filho? Não, tu começou engatinhando. E depois você vai aprender a caminhar, e depois aprendeu a correr, e depois vai aprender a andar de bicicleta, e é assim. A gente vai ficando bom fazendo. A prática vai fazer a perfeição. Então, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira que a gente vai acertar. E às vezes a gente vai passar a vida inteira e não conseguiu.
E tá tudo bem. Mas a gente estava tentando. Importante a gente saber o que tem no nosso coração, o que a gente realmente quer fazer. Então, até na hora de ver a atividade que eu vou me propor a fazer, se eu tenho essa possibilidade, porque muitas vezes a gente não tem a possibilidade, é esse trabalho, isso aqui que eu tenho que fazer, deu, acabou, não tem como. Mas se você tem a possibilidade de começar a pensar a sua carreira, uma nova carreira, ou o que você vai fazer, tá no momento, tá, eu não sei o que eu vou fazer. Então, se conhece primeiro. Então, para você que é um sanguíneo, ficar no escritório fechado, fechando planilha, vai ser um martírio, vai ser um horror. Você vai ficar triste, vai ficar deprimido, você vai ficar fechado. Não vai dar certo. Agora, bota o melancólico para ser RP. Ele vai se matar, gente. Ele vai dizer, pelo amor de Deus, não aguento ver tanta gente. Meu Deus, onde é que saiu tanta gente? Ele vai responder as pessoas com um joinha, que é para economizar a palavra. E tá tudo bem. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber como é cada um. Dentro da família, a mesma coisa. Tem filho que acorda e não gosta de dar bom dia. Aí tu vai lá incomodar. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, vai dar um bom dia mais fechado. Pro outro, vai lá dizer bom dia, isso e aquilo, cantar uma música. Porque a gente também tem que aprender a respeitar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Para ter uma convivência melhor. E tentar extrair do relacionamento o melhor que a pessoa tem. Não ficar apontando defeito. Ah, porque tu é sempre assim, porque tu é parado, porque tu é uma plástica do marido, né? Falando do marido, né? Porque não te mexe pra nada, porque não te tipo pra nada, fleumático. Gente, para, tá? Mas o que que tem de bom no fleumático? Tem muitas coisas. Ele vai fazer as coisas com mais prudência, principalmente tem o outro é sanguíneo. Bom, vai dizer, não, volta, vem aqui, vamos voltar para a realidade aqui, vamos organizar a coisa. Então, eu tenho que ver isso como um complemento. E o que é que tem de melhor na outra pessoa que está comigo, na minha família, com os meus filhos, como conversar com cada um. Porque também cada um tem um jeito de receber informação. Então, conhecer um pouco da natureza, os elementos que estão relacionados aos temperamentos, como a gente usa isso para superar nossos vícios e transformar em virtudes, e como a gente consegue crescer como ser humano e com as pessoas que estão na nossa volta, essa é a grande virada de chave. É muito mais do que preencher o formulário e descobrir, eu sou assim. Não, a gente não precisa de desculpa, a gente precisa de ação. E como a gente consegue fazer isso para sermos pessoas melhores? Acho que era isso, gente. Já falei 45 minutos sem parar aqui. Muito obrigada, doutora Letícia. Foi uma formação incrível. Tenho certeza que cada um vai fazer o seu melhor de hoje em diante, né? Saber que não é só descobrir o temperamento e usar disso como desculpa porque não pode fazer isso ou porque é assim mesmo, né? Tem essa diferença de temperamento. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Eu acho que teve a pergunta da Aline aqui em cima. Ela falou assim, ó, é possível ser melancólico e ter características de sanguíneo também? Acho que a senhora falou um pouco sobre isso, né? Via de regra, não. Porque são temperamentos frios e quentes, né? Então, eu tenho temperamentos mais frios. Eu tenho o melancólico e o fleumático. Os temperamentos mais quentes, colérico e sanguíneo. Então, eu não consigo ser os dois opostos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem os 4 elementos. A gente tem terra, a gente tem água, a gente tem ar e a gente tem fogo. Em alguns momentos, pode ser que eu esteja mais colericada, digamos assim. Épocas eu estou mais sanguínea. Tem épocas que eu estou mais parada. Pode ser a estação do ano, pode ser algum momento que eu estou vivendo no meu dia a dia. Mas a minha essência, como é que eu sou na maioria do tempo? Isso que é o mais importante. O que rege o meu comportamento? O que rege o meu dia a dia? Como eu resolvo as coisas? De que maneira eu resolvo as coisas? É isso, não é exceção, não é aquele momento, aquele rompante. Porque todos nós temos todos os sentimentos. A gente tem raiva, a gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem felicidade, momentos de felicidade, a gente tem momentos de agonia. Nós transitamos por muitos sentimentos. É normal que a gente tenha isso. E nós, mulheres, temos a questão hormonal também. Então, dependendo do período do mês,
a gente está com mais disposição, é porque a gente está menos disposta, vai depender também do nosso fluxo. Então, assim, mas o temperamento é a nossa essência. Essência total. Como eu sou? Como é a Letícia? Como é a Amanda? Né? Isso que é importante. Aqui também perguntou, a Yasmin perguntou, qual que é a maior diferença entre o sanguíneo e o colérico? O colérico é o líder nato. É o líder nato. Ele não chegou para ser mais um no grupo e ele não chegou para fazer a alegria da galera. Não, ele chegou para fazer o negócio funcionar. Não, 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 deixa eu organizar essa bagunça aqui, gente. Olha que fulano faz isso e aquilo, tararã, tararã, eu vou ficar com 50%, vou revisar tudo de todo mundo e vamos lá. O sanguíneo não. Ele veio para alegrar, para animar, para juntar o pessoal. Não chora, não fica triste, não fica feliz. O colérico já não vai fazer isso. Não conte com o colérico para ser seu ombro amigo, gente. Não, porque ele não vai te dar o ombro, ele vai dizer assim, qual é o teu problema? Ah, tá. Tá, faz isso, porque ele é muito prático. Ele não vai ser o ombro amigo. Ele vai te ajudar a resolver. E ele vai olhar para ti, tá, mas tu não queria resolver? Não entendi. Não, tu quer só conversar? Eu não vou conversar com a... Não tenho tempo para isso, gente. Tá aqui a solução do teu problema. Só seguir a planilha com 50 passos, tá bom? Se tiver dúvida, eu te ajudo. É muito engraçado a senhora falar disso, porque o meu maior temperamento, né, que age no meu corpo é o sanguíneo. E o do Marcelo é o colérico. Ontem a gente estava vendo uma situação que tinha uma pessoa que tinha feito algo muito errado, uma pessoa muito próxima da gente, e precisava de correção. Aí eu falei pro meu esposo, não, mas eu não vou conseguir chegar na pessoa, porque, coitado, como é que eu vou falar pra ele? Não, eu assim, quer que eu resolva? Posso mandar mensagem agora? A gente precisa solucionar isso. Eu, não vai. Eu falei, não, mas a gente precisa falar, mas eu não quero magoar, tadinho. Ai, Jesus, que situação. Então, Ah, e é legal, porque tu tem a pessoa para resolver. Tu precisa resolver. Fala com o colega, ele vai resolver. Ah, vai. uai. Ó, a Elisângela perguntou qual que tem a tendência da alergia? Sanguíneo. O sanguíneo, isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Dermatites, coceiras, é uma tendência mais do sanguíneo. Essas É, inflamações todas é bem característica do sanguíneo. Renite, é ficar assim com o nariz, com coriza, é bem característica de pessoa sanguínea. a Adriana perguntou: os temperamentos têm relação com a maneira de cuidar da casa? Olha, eu nunca fiz uma análise mais profunda a respeito disso, mas eu acredito que sim. Porque, assim, a gente imagina cada um dos temperamentos, né? O melancólico, ele não vai simplesmente colocar um quadro porque ficou bonito. Vai trazer uma profundidade. Não, porque esse quadro, ele representa isso, ele vai impactar nisso, ele vai trazer aquela memória, ele tem aquele negócio, assim, com mais raízes. O sanguíneo vai botar porque eu acho bonito. O colérico, provavelmente, porque a parede estava vazia, o quadro estava em promoção. E o fleumático vai dizer, ah, não fala do quadro. É bem isso. Agora eu tenho certeza que sou absoluta que sou sanguínea, outro tem certeza absoluta que sou colérico, viu só? Gente, eu vi que as outras perguntas têm relação mais ou menos com o que eu vou falar neste momento, tá bom? Então, assim, para quem não conhece a doutora Letícia, né, ela é uma parceirona nossa e ela é dona da empresa, como eu mencionei para vocês, na arte da farmácia de Santa Edelgarda. Então, muita gente está perguntando assim: ah, eu sou quente, e como que eu controlo o meu temperamento? Doutora, tem algo assim de receita de Santa Edelgarda que a gente pode equilibrar o nosso temperamento? Porque nós somos a junção do corpo e da alma, né? E a gente, às vezes a pessoa, ah, não, tem que rezar, 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 tá? Calma, mas tem coisas que a gente precisa equilibrar o nosso corpo também, né? O que que a gente poderia fazer que a senhora indicaria? Então, assim, Santa Edgarda deixou para nós receitas com especiarias, são todas naturais, para equilibrar os temperamentos. Então, dentro da farmácia Edgardiana, a gente tem os produtos para melancólicos, para coléricos, para sanguíneos, para fleumáticos.
Então, tem shot, tem chazinho, tem mistura de temperos, ou seja, de acordo com as características de cada erva, como eu estava falando para vocês ali. O colérico, né? Tem melissa, tem camomila, tem maracujá, que é exatamente para baixar esse fogo, dar aquela acalmada. Então, assim, no inverno, eu uso muito chá do fleumático. Por quê? Porque ele dá mais energia, ele tem hibisco, ele dá mais disposição, ele dá aquele gás que a gente precisa. Então, eu sabendo o meu temperamento e eu sabendo que eu Ai, desculpa, gente, uma colérica desequilibrada, eu vou usar o kit colérico. Mas eu, colérica, sabendo que no inverno eu tô mais parada, eu não gosto disso, eu preciso de uma energia extra, eu vou usar o kit do fleumático. Porque eu tenho que saber a característica de cada um dos temperamentos para saber o que eu tô precisando na hora, nesse momento. Aí é que tá. Tem uma que perguntou aqui. Sou melancólica, sempre trabalhei em comércio e atendia muito bem os clientes, inclusive ganhando prêmios como simpatia, mas vejo os melancólicos falando que são menos simpáticos, agora estou perdida. Muitas vezes o que que acontece, né? Tu trabalha num meio em que tu tem que desenvolver essa habilidade para o comércio. Tu desenvolveu essa habilidade e a gente vai ganhando muitas habilidades ao longo do tempo. Mas eu tenho certeza que tu, como melancólica, trabalhando no comércio, tu tinha tudo organizado. Quem tu atendeu, quem tu não atendeu, a quantidade de pessoas que tu atendeu, o retorno sobre cada uma das vendas. E um sanguíneo, provavelmente, que estava lá atendendo na área comercial também, não tinha absolutamente nada dessas planilhas, pedia tudo para o setor financeiro. Então, a gente vai ganhando características, mas é por nossa necessidade. Então, a gente vai se superando. Então, o colérico ter mais paciência, ele está desenvolvendo. Nossa, mas eu estou vendo aquele colérico atendendo o público. Nossa, que legal. Pô, mas olha só, quanto esforço ele teve para fazer isso, né? Então, ó, tô falando aqui, ó, eu sou exatamente emotiva, não sou muito racional. Me abalo fácil e sofro até mesmo pelos outros. Melancólica sanguínea total. Você transitou pelas quatro temperaturas assim, totalmente sanguínea. Uhum, que o sanguíneo ele chora, ri, grita e fica feliz, tudo isso em 5 minutos. E é super normal. É super Gente, normal sanguíneo. é, eu vou falar para vocês, quando eu conheci a doutora Letícia, ela me mandou o kit, é um kit de temperamentos, e eu comecei a usar principalmente o shot. O shot eu consigo levar eles nas viagens, nas missões, então para mim foi muito mais fácil. O chá já não, mas eu faço sempre aqui em casa, e eu posso falar para vocês, nossa, principalmente o do Marcelo, que é colérico, como mudou ele fazendo shot, tomando chá. Então fica aí a dica para você. Se você quiser depois, né, só confirmar o seu temperamento com a doutora Letícia e ver qual que é exatamente o kit que é para você neste momento que você está passando. Convida você depois, eu vou botar lá no meu Instagram, em todos os grupos do WhatsApp também, o Instagram da doutora Letícia para tirar as informações. Não é só esse kit de temperamentos que tem, mas muitos outros produtos que eu utilizo de Santa Delgarda, né, que é receita de Santa Delgarda. O creme de violeta eu uso muito das meninas e outras coisas que vocês vão amar. Então, acabando essa aula aqui, eu vou dar uma oportunidade para vocês, eu conversei com o Marcelo, ele autorizou, coisa que a gente não faz muito. Mas eu vou deixar, como é uma aula que muita gente tem dúvida, e você, se você quiser rever depois com seu esposo, com a sua esposa, eu vou deixar o link dessa aula dentro dos grupos do WhatsApp também, tá? Que daí você Ai, que consegue legal. ver e rever, e vai ser muito produtivo para você, que eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida. Também, a doutora também tem a caixinha de pergunta dela, né, doutora? Que a senhora geralmente abre, então você pode deixar perguntas lá para a doutora para ela responder também. Teve gente que a senhora envia para Portugal, que eu vi aqui que alguém perguntou. Sim, a gente manda para o mundo todo. Ah, perfeito. A gente tem convênio com os Correios, com esse porta-fácil. Nossa empresa já entregou para o Japão, Austrália, Europa toda. Enfim, a gente só produz os produtos com as receitas deixadas por Santo Degato. Só as receitas dela tem no nosso site. O pessoal tá pedindo aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar o link, que eu não sei se eu consigo fazer isso. Peraí. Vamos lá. Tenho certeza que vocês vão adorar. E depois revejam a aula, gente. Escutem, traga o marido, traga o filho, entendendo também a questão das fases da vida, vai ficar mais fácil para a gente ter um pouco mais de paciência, né? Não só com a gente, mas também com as pessoas que estão na nossa volta. E entendendo que a natureza ela vai nos dizer tudinho, é só a gente olhar para o céu, contemplar a natureza, contemplar as árvores,
e muitas respostas vêm. E, doutora, antes que eu tô pegando aqui o link pro pessoal, uma dúvida minha, que eu li num livro isso e eu quero só confirmar. Foi um livro de dois filósofos católicos. Ele diz que os melancólicos têm a tendência de dormir mais, é verdade? Não vi nada a respeito disso, bem pelo contrário, assim, o melancólico ele tem a tendência a ser mais contemplativo. Quem tem uma tendência mais a ficar mais assim, deitado, mais descansando, é o fleumático. Ah, entendi. Ó, gente, eu vou ter aqui o Instagram, consegui colocar aqui, achei que não ia conseguir, mas consegui. Esse é o Instagram, sigam lá, tá bom? Esse é o link. Tem o link lá do site depois, vocês podem chamar a doutora no direct do Instagram se ficou mais alguma dúvida. Tá? Mas eu acredito que seja isso. Doutora, muito obrigada, né, pelo seu tempo. Eu sei que são fusos horários diferentes, né? A gente geralmente faz a aula à noite, então eu quero agradecer a senhora por essa disponibilidade, né? A gente já quebrando barreiras aqui do Brasil para a Alemanha. Então é uma alegria muito grande. A senhora sabe o quanto a senhora é especial na nossa vida, família virtuosa. Sempre que eu preciso contar com a senhora, né? A gente foi em missão agora para a Fraternidade de São João Paulo II. Queria mandar um presente lá. A senhora mandou para mim o kit, o temperamento do Padre Ailton. Ele recebeu, já tomou o chá, fiquei muito feliz com isso. Tá. Então, gratidão, gratidão de verdade. E vamos soltar um sorteio, não? Vamos soltar um sorteio aí depois. Não vamos? Ah, lembrei disso Ah, agora. kit do Tem que organizar temperamento, esse sorteio vamos sortear para também. deixar todo mundo bem equilibrado, gente. E sim, dia Ah! 17 é dia de Santa Edgarda, e depois vocês mandem lá na Amanda, nos comentários dela, todos os pedidos de oração, de intercessão, gente, que eu vou levar isso pessoalmente, gente, no dia de Santa Edgarda, na abadia, onde estão os restos mortais dela. Aqui na Alemanha, dia 17, eu vou estar lá e vou levar os pedidos, as intenções, agradecimentos, orações de todos vocês aqui com muito amor e com muito carinho. Ó, já vamos agendar essa postagem. Gostei. Vamos fazer sim. Todo mundo que tiver um pedido especial, vamos pedir para Santa Edelgarda, principalmente, né, para o equilíbrio do nosso temperamento. Olha aqui Eu alguém só dizendo, não chama ela de senhora, Amanda, ela é tão novinha, não sou, gente. Isso aqui são meus cremes e alimentação. 46 anos já, ó. Também não faço intervenção, Mas gente. Essa aqui é minha cara como ela é, tá? eu tenho esse, não é, eu não vou dizer problema, né? Mas a minha mãe, os meus pais foram muito rígidos com educação nesse quesito. Então é algo automático. Esses dias eu estava conversando com o Tony Allison. Eu chamava o senhor, e o senhor, eu falava, não me chama senhor, eu não consigo. Sai automático, gente. Povo, Ai, vamos ligar aí as câmeras pra gente tirar foto? Deixa eu botar vamos ligar as aqui. Todo câmeras. mundo ligando as câmeras agora. Agora pode ligar a sua câmera. Ligue a sua câmera para nós tirarmos a nossa foto. Muito obrigada, gente. Foi uma alegria muito grande estar aqui podendo dar aula para vocês e contar um pouquinho de todo o aprendizado que eu venho acumulando ao longo do tempo. Contem comigo. Obrigada, Amanda. Você só me dá presentes maravilhosos. Dá um sorriso aí, pessoal. Todo mundo tira a sua foto e depois poste lá nos seus stories dizendo que você participou dessa aula muito especial Família Virtuosa. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Todo mundo fazendo coraçãozinho aí para a doutora, ó. Obrigada, Deus gente. Estou muito abençoe. Muito feliz. obrigada. Muito obrigada de novo. E você que está participando aí da nossa aula, espere para a nossa próxima aula quinzenal. Todo quinzenal a gente faz para trazer para você um assunto novo e diferente, para ajudar, né, nessa vida espiritual e física. Então, Deus abençoe vocês e aguardem as próximas aulas. Tchau, gente! Beijo, fique com Deus. Amém!